Olá, ser de luz, vagalume do saber, correção da prova de técnico do Ministério Público do Rio 2025, questão 12, uma questão incrível. Muito boa essa questão. A FGV sendo FGV, hein? Agora, todas as frases a seguir mostram uma modificação da voz passiva com auxiliar para a voz passiva pronominal, com o pronome ser. Então, ele vai passar da voz passiva analítica, que é aquela que tem o verbo ser mais particípio, para a voz passiva sintética ou pronominal, que é aquela que tem o pronome ser. Qual é a primeira coisa que você pensa? Poxa, quando eu passo de uma voz para outra, o tempo verbal tem que ser o mesmo. E o sujeito também é igual se você passa de uma voz passiva para outra voz passiva. Afinal de contas, o conceito de voz passiva diz: voz passiva é aquela em que o sujeito sofre ação. Portanto, ele sofre a ação em qualquer voz passiva, não importa se ela é analítica ou se ela é sintética. Portanto, o sujeito da voz passiva analítica é o mesmo sujeito da voz passiva sintética, que é o cara que sofre a ação. Portanto, se esse sujeito é singular, o verbo vai ficar no singular nas duas vozes passivas. Se o sujeito for plural, o verbo fica no plural acompanhando esse sujeito nas duas vozes passivas. Organizado isso? Vamos lá. Ele pediu, assinale a frase em que houve erro na modificação. Aí você está todo feliz, você dá de cara com a letra A e a letra A está escrito: é necessário que sejam construídos outros prédios. Reorganizando a frase, é necessário que outros prédios sejam construídos, o sujeito é outros prédios, beleza? E aí, se o sujeito da voz passiva analítica é outros prédios, da voz passiva sintética, o sujeito também vai ser igual a outros prédios, o que vai obrigar o verbo a ir para o plural nas duas situações. Ocorre que a gente sabe que quando a gente passa de uma voz passiva para outra, o tempo verbal tem que ser igual. Só que sejam está no nosso lindo presente do subjuntivo. E construírem-se está no infinitivo. Tati, o tempo verbal não é o mesmo. Vou sair eliminando essa. Não vai, não. Porque você sabe muito bem que a banca FGV tem mania de questão de orações reduzidas e desenvolvidas. E foi o que aconteceu aqui. Então, veja bem, como é que eu sei que a oração foi reduzida? O motivo é muito simples. A oração desenvolvida tem a conjunção. Tá? Em geral, essa conjunção é o quê? Então, assim, sendo bem simplesinha, quando nós reduzimos a oração, nós arrancamos esse quê. E aí, quando a oração fica reduzida, ela vai ser reduzida de infinitivo, de particípio ou de gerúndio. Naturalmente, o tempo verbal, não importando o tempo verbal original, vai ter que mudar para um desses três, naturalmente, você querendo ou não, quando você arranca esse quê. Então, o primeiro processo que eu vou fazer aqui é mentalmente uma passagem para a voz passiva sintética com o presente do subjuntivo. Ou seja, do verbo construir. Lembrando que quando a gente passa da voz passiva analítica para a voz passiva sintética, nós cortamos o verbo ser, e aí o outro verbo que está aqui que vai aparecer no tempo verbal do ser. Então, vai ficar como? O verbo construir, que termina em ir, vai ser conjugado com o a no presente do subjuntivo. Que eu construa, que tu construas, que ele construa, que eles construam. E eu quero justamente o presente do subjuntivo da pessoa eles, porque eu sei que outros prédios são eles, não sou eu, né? Então, eu estou pensando em construam. Então, quando eu passo isso para a voz passiva sintética, eu vou ter construam-se outros prédios. Só que eu teria que ter o quê? É necessário que. Aí, Tati, quando você bota o que aqui, sabe o que acontece? Esse que obriga a próclise. Então, não ficaria, é necessário que construam-se. Ficaria, é necessário que se construam outros prédios. Essa seria a voz passiva pronominal se eu mantivesse o quê? Tá? Então, passei para a voz passiva pronominal mantendo o quê? Só que agora eu vou fazer um segundo processo, desculpe. Eu vou reduzir a oração, que é uma reescritura que a banca ama. E aí, quando eu reduzo a oração, é necessário que se construam outros prédios, e arranco esse que, eu não vou poder dizer é necessário construam-se. Eu vou ter que dizer é necessário construírem-se outros prédios. Porque você querendo ou não querendo, esse verbo só vai poder se encaixar aí sem a palavra que,
se ele for para o infinitivo. Afinal de contas, quando a gente reduz a oração, quando a gente arranca a palavra que, o verbo automaticamente vai para o infinitivo, para o particípio ou para o gerúndio. E qualquer verbo que você coloque ali depois de é necessário vai para o infinitivo. É necessário fazer algo. É necessário construir. Mas como é a pessoa eles, construírem-se, porque o sujeito é outros prédios. Lembrando que a conjugação do infinitivo pessoal, vai ficar eu construir, tu construíres, ele construir, nós construirmos, vós construirdes e eles construírem. Ou seja, está perfeita a letra A. Porque ele não só passou, ele passou para a voz passiva e reduziu a oração. E essa reduzida, ela é correspondente à voz passiva pronominal que havia originalmente. Portanto, seja luz, não está errada a letra A. Ela está correta. Caramba, hein? Agora, se eu tivesse mantido o que, aí beleza, né? Letra B. Foi modificado o projeto de aposentadoria. Veja que foi está no pretérito perfeito e modificou-se também. A gente sabe que o pretérito perfeito é aquele tempo verbal em que a gente conjuga com apoio do só ontem, né? Só ontem eu modifiquei, só ontem ele modificou. Então, tempo verbal é o mesmo? Sim, é pretérito perfeito. Eu estou iniciando o período com letra maiúscula, então eu vou ter que colocar a ênclise aqui, não cabe a próclise. Então, está bem colocado. Lembrando que o sujeito é o mesmo na voz passiva analítica e na voz passiva sintética. Logo, se na voz passiva analítica o verbo está no singular, então na sintética vai ficar no singular. Modificou-se o projeto de aposentadoria e o sujeito vai ser o projeto de aposentadoria. Afinal de contas, o sujeito passivo é aquele que sofre a ação. Logo, é o cara que não é o cara que está modificando, e sim aquele que está sendo modificado. Percebe? Então, está certinha a letra B. Eu estou só olhando para o verbo, que é o que importa. Letra C. Tem sido descobertas, nos dias de hoje, vacinas para doenças graves. O que acontece aqui? O sujeito é vacinas, certo? Então, vacinas têm sido descobertas. Sujeito no plural manda o verbo para o plural. E acontece que o verbo ter, quando ele vai para o plural, na terceira pessoa do presente do indicativo, ele vai ter acento circunflexo. Eu vou dizer, ela tem sem acento, elas têm com acento. E veja que essa voz passiva aqui, essa voz passiva analítica, ela tem 3 verbos, né? Então, quando nós passamos para a voz passiva sintética, nós vamos cortar o verbo ser e acrescentar o pronome ser. Mas, gente, o sujeito é o mesmo. Se o sujeito da analítica é vacinas, da sintética também é vacinas. Logo, vacinas vai continuar mandando o verbo ter para o plural com acento circunflexo. Então, o problema aqui é de concordância. Ó. Tem-se descoberto nos dias de hoje vacinas, o sujeito continua sendo vacinas, o que obriga o nosso verbo a ir para a terceira pessoa do plural. Portanto, existe um erro grotesco de concordância aqui, coisa que não acontece na letra A. Percebe? A letra A, ela apenas fez um processo a mais do que o enunciado pediu. O enunciado pediu passar para a voz passiva. Vou passar para a voz passiva, mas quer saber? Depois eu ainda vou reduzir a oração. Tá. A correspondente dessa oração, dessa voz passiva sintética, seria essa oração reduzida, caso eu reduzisse. Então, seja Luiz, equívoco, mesmo erro na construção está na letra C. Letra D. Seriam realizadas eleições no segundo semestre. Realizar-se-iam eleições no segundo semestre. Primeiro ponto aqui. O verbo seriam está no futuro do pretérito. O futuro do pretérito não aceita ênclise. Então, você não poderia dizer realizariam-se. Não pode jogar o pronome ser para depois do verbo. E a gente também não poderia começar essa frase com pronome oblíquo átono, porque isso também é proibido. Então, nesta frase aqui, nós somos obrigados a fazer mesóclise. E como é que a gente faz a mesóclise? A gente pega o realizariam, vou escrever aqui, ó. Minha caneta está lentinha. Realizariam. Cortamos no R, se houver mais de um R, cortamos no último, e botamos o pronome ser no meio. Realizar, hífen, ser, hífen, iam. Perfeito. E veja que o sujeito é eleições seriam realizadas na voz passiva analítica, então ele continua sendo sujeito na voz passiva sintética. Portanto, vai para o plural, realizariam. Portanto, realizar-se-iam no plural. Então, está perfeito aqui, nenhum erro.
Letra E, foi importada de novo, foi aí que é pretérito perfeito, falta de criatividade, ele botou de novo. Como é o pretérito perfeito do verbo importar? Conjugue com só ontem eu importei, só ontem ele importou. Logo, vai ficar importou-se perfeitamente, porque a gente sabe muito bem que o sujeito é o mesmo da voz passiva analítica e da voz passiva sintética. Portanto, se na voz passiva analítica o verbo está no singular, na sintética também vai ficar. Ponto. Então, ó, foi importada na semana passada complicada aparelhagem. Quem é o núcleo? Aparelhagem. A aparelhagem foi importada, então importou-se a aparelhagem odontológica. Está certinho. Aqui está de fato errado aqui na nossa questão número 12, letra C de casa. Aí você vai dizer, ai Tati, mas o cara poderia reduzir a oração também. Olha só, preste atenção numa coisa. Nós não marcamos a certa, nós não marcamos a errada, nós marcamos a melhorzinha dentre as demais alternativas. Você não pode fazer prova de português de ABCDE sem ler todas as alternativas, porque pode ter alguma coisa extra que faça você repensar. Então, imagine se você já sai marcando a letra A por causa do tempo verbal, sem parar para pensar nos detalhes, você não se daria a oportunidade de chegar até a letra C para falar, opa, C está errada também, peraí, então vou ter que repensar. Uma das duas vai ser melhor. Só que a letra A não é uma mera reescritura, porque o que foi arrancado. Então, quando eu passo para a voz passiva sintética, depois disso eu tenho que reduzir para ver se essa reescritura seria a reescritura que seria a consequente, né? Seria a reescritura após a gente passar para a voz passiva sintética. Caso a gente reescrevesse novamente, só que com a oração reduzida. E é equivalente. Portanto, ser de luz, a errada é a letra C de casa. Concordo com a banca, não vejo possibilidade de recurso aqui. Fica a dica. E ser de luz, espero que você tenha aproveitado. Escreva aqui embaixo assim, FGV sinistra. Gente, muito sinistra. E até a próxima.